entrevista, porque a gente vai falar algumas consignas, vai perguntar algumas coisas para um sujeito, para um entrevistado, que é aquele que a gente vai estar avaliando. Por que ela é operativa? Porque precisa ser realizada alguma coisa, vai ser operacional, né? Então, o que é o operacional? É mão na massa. Então, precisa fazer alguma coisa e essa coisa vai estar centrada na aprendizagem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Neuropedagogia de hoje. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos, mesmo sem clientes, sem instrumentos e sem consultório, e viver de neuropsicopedagogia. Primeira coisa, para quem está chegando, para quem me conheceu agora, para quem caiu nesse vídeo aqui pela primeira vez, nem sabe muito bem o que é a neuropsicopedagogia. Vamos só falar rapidamente sobre o que é a neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia, ela é uma ciência prática que tem como objetivo entender o funcionamento do sistema nervoso e a relação que ele tem com a aprendizagem humana e se embasa, se fundamenta em três grandes áreas, em três grandes ciências, que é a neurociências aplicada à educação, a pedagogia e a psicologia cognitiva. Então, por que eu estou falando isso antes de falar da EOCA? Para mostrar o porquê que tem base legal no uso da EOCA, tá? Porque a EOCA ela é um instrumento de avaliação que foi criado, construído, ela é uma entrevista operativa centrada na aprendizagem. Nossa, Karen, que loucura é essa? Bom, é muito simples. Entrevista, porque a gente vai falar algumas consignas, vai perguntar algumas coisas para um sujeito, para um entrevistado, que é aquele que a gente vai estar avaliando. Por que ela é operativa? Porque precisa ser realizada alguma coisa, vai ser operacional, né? Então, o que é o operacional? É mão na massa. Então, precisa fazer alguma coisa e essa coisa vai estar centrada na aprendizagem, tá? Então, isso é muito importante da gente entender. Então, o nome da EOCA é Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem. Vamos lembrar lá do conceito da neuropsicopedagogia. Ela vai entender, a relação entre o sistema nervoso e a aprendizagem humana. Então, uma entrevista centrada, que tem o centro na aprendizagem, vale a pena a gente investigar e se dá para usar na neuropsicopedagogia. E aí a gente vai para as bases da EOCA, né? Como que ela foi construída? Quem construiu foi Jorge Visca, que estruturou esse documento, essa entrevista, né? E ele se embasava em várias áreas, mas uma delas era a teoria, a epistemologia genética de Piaget. Muita gente pensa que é a teoria da aprendizagem, mas Piaget ele não constituiu uma teoria da aprendizagem. Piaget ele era um biólogo que estudava o desenvolvimento humano, não a aprendizagem. Mas, se a gente for colocar ali ao pé da letra, não é possível ter desenvolvimento humano sem desenvolver a aprendizagem, sem consolidar a aprendizagem, sem que a gente aprenda, para passar para a próxima etapa, sem que a gente aprenda para mudar o marco ali dos nossos conhecimentos. Então, acabou que, sem querer, Piaget, ele começou a entender o processo da aprendizagem humana, mas ele não criou uma teoria de aprendizagem, ele desenvolveu aí uma teoria para estudar o desenvolvimento do ser humano. E aí a gente esbarra na aprendizagem, que sem aprendizagem não tem desenvolvimento. Então, Piaget, ele desenvolveu essa teoria, que é a teoria da epistemologia genética, onde ele mostra, como que o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, ele aprende, a nossa estrutura cognitiva. Então, a isso ele deu lá o nome do processo de equilibração, que é um processo pelo qual nós vamos aprendendo, Então, o nosso processo de aprendizagem para Piaget tem relação com o processo, a teoria do processo de equilibração. E ele também observou, os marcos
de desenvolvimento. Então, aqueles marcos importantes que a gente tem à medida que nós vamos avançando a nossa faixa etária, a gente vai tendo marcos de desenvolvimento que são comuns, né, inerentes a todo ser humano, com o que nós chamamos de desenvolvimento típico, tá? Desenvolvimento típico. Por isso que é importante a gente entender sobre Piaget. Piaget baseou todo o seu estudo ali de desenvolvimento humano na psicologia cognitiva, porque ele fala da estrutura cognitiva, ele fala no processo de equilibração que a gente recebe, está sempre em desequilíbrio, né? Então, o processo de assimilação, a acomodação nada mais é do que hoje, né, a gente entende ali como o processo de sinapses acontecendo, as trocas de informação, quando consolida, né, quando acomoda na estrutura cognitiva uma informação, ali é o meio da aprendizagem. Então, tudo isso Piaget desenvolveu dentro da sua teoria e embasado pela psicologia cognitiva. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a EOCA foi criada por Jorge Visca, mas Jorge Visca era embasado em Piaget. Tanto que Jorge Visca também selecionou algumas provas operatórias piagetianas, ele se debruçou muito nos estudos de Piaget e introduziu, né, quando ele criou a psicopedagogia, e a gente usa, então, essas provas operatórias, por serem da base da psicologia cognitiva, elas não são restritas, né? Estão lá na tese de Piaget. A gente usa, então, a EOCA, porque ela foi construída com base na aprendizagem, com base na psicologia cognitiva.